Vamos iniciar a nossa segunda aula da disciplina Gestão de Recursos Hídricos. Para a gente começar essa aula, eu coloquei esse pensamento. Não se pode perder de vista que a gestão de águas reflete os processos econômicos, políticos e sociais que ocorrem no âmbito de uma sociedade. O objetivo de aprendizagem é conhecer os fundamentos da gestão das bacias hidrográficas. Agora que você já possui os conhecimentos básicos sobre a hidrologia que foram apresentados na unidade 1, começaremos a falar da gestão da principal área que envolve os recursos hídricos, a bacia hidrográfica. A gestão dos recursos hídricos se realiza mediante procedimentos integrados de planejamento e de administração. Esse planejamento deverá visar a avaliação prospectiva das demandas e das disponibilidades desses recursos, além da sua alocação entre os usos múltiplos para que se obtenha os máximos benefícios econômicos e sociais, mas com a mínima de degradação ambiental. Para tanto, é necessário que ocorra a redução das fontes potenciais de poluição, se implementem políticas de uso e manejo adequado do solo e se viabilize ocorrências de possíveis impactos sociais positivos para a região a ser gerenciada. Assim, o gerenciamento dos recursos hídricos é composto por ações do poder público que procuram adequar os usos, o controle e a proteção das águas às necessidades sociais e ambientais. Entre as principais ações pode-se citar o gerenciamento dos usos setoriais da água, o gerenciamento interinstitucional, o gerenciamento das intervenções para compatibilização e integração dos planejamentos, o gerenciamento da oferta de água e o gerenciamento ambiental, que engloba o monitoramento da área, o licenciamento de projetos, fiscalização e medidas administrativas e legais. A hidrografia. A hidrografia é a área que estuda as águas do planeta ou de uma região, abrangendo, portanto, rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo e da atmosfera. Pode-se observar no mapa hidrográfico da Bacia do São Francisco toda essa área de uma bacia hidrográfica. Conforme pode-se observar no mapa, segundo a Agência Nacional das Águas, existem 12 bacias hidrográficas ou regiões hidrográficas no Brasil. Para lembrar, a bacia hidrográfica, também conhecida como bacia de drenagem, consiste em uma porção da superfície terrestre drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. O Brasil, em virtude de sua grande extensão territorial, apresenta então 12 grandes bacias hidrográficas, de acordo também com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que são os órgãos nacionais responsáveis pelo planejamento ambiental e o uso racional da água. Essas bacias de drenagem são delimitadas pela topografia do terreno. Confira as características de cada uma dessas bacias. Nós temos a bacia hidrográfica do Amazonas, ou amazônica, com 7 milhões de quilômetros quadrados. Essa é a maior bacia hidrográfica do mundo. No Brasil, ela compreende uma área de 3.870.000 quilômetros quadrados, estando presente no estado do Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará. A bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia é a maior bacia de drenagem exclusivamente brasileira, com 767.059 quilômetros quadrados. Os principais rios são o Tocantins, que nasce em Goiás e desemboca na foz do rio Amazonas, e o rio Araguaia, que nasce na divisa de Goiás com o Mato Grosso e se junta ao rio Tocantins na porção do norte do estado do Tocantins. A bacia hidrográfica do São Francisco, com aproximadamente 640.000 quilômetros quadrados, essa bacia hidrográfica tem como principal rio o rio São Francisco,
que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e percorre os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe até a Foz, na divisa entre esses dois últimos estados, Alagoas e Sergipe. Já a bacia hidrográfica do Paraná, essa é a principal porção da Bacia Platina. Compreende os países da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. No Brasil, a bacia hidrográfica do Paraná possui 879.860 km², apresentando rios de planalto e encachoeirados, características elementares para a construção de usinas hidrelétricas, como Furnas, Água Vermelha, São Simão, Capivari, Itaipu, a maior usina do mundo, entre outras tantas. A usina de Itaipu é uma das maiores do mundo e está presente na bacia hidrográfica do Paraná. Já a bacia hidrográfica do Parnaíba está presente nos estados do Piauí, Maranhão e na porção extremo oeste do Ceará, totalizando uma área de 344.112 km². Ainda tem-se a bacia hidrográfica do Atlântico Norte Oriental, com extensão de 287.348 km². A bacia hidrográfica do Atlântico Norte Oriental está presente em 5 estados nordestinos: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A bacia hidrográfica do Atlântico Norte Ocidental, seus principais rios são o Gurupi, Pericumã, Mearim, Itapecuruçu, Muni, Turiaçu. Essa bacia de drenagem possui 254.100 km², compreendendo áreas do Maranhão e Pará. Bacia hidrográfica do Atlântico Leste, com extensão de 374.677 km², essa bacia hidrográfica engloba os estados de Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Em sua região é possível encontrar fragmentos da Mata Atlântica, da Caatinga, do Cerrado e a vegetação costeira. Bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, presente nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, a região hidrográfica Atlântico Sudeste apresenta uma área de 229.972 km². Ela é formada pelos rios Doce, Itapemirim, São Mateus, Iguape, Paraíba do Sul, entre outros. A bacia hidrográfica do Atlântico Sul, com a área de 185.856 km². Essa bacia hidrográfica nasce na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná, percorrendo até o Rio Grande do Sul, com exceção do Itajaí e Jacuí. Os rios que formam essa bacia de drenagem são de pequeno porte. Bacia hidrográfica do Uruguai é composta pela junção dos rios Peixe e Pelotas. Com a área de 174.612 km², essa bacia hidrográfica está presente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Possui um grande potencial hidrelétrico, além de ser importante para a irrigação das atividades agrícolas da região. Bacia hidrográfica do Paraguai. No Brasil, essa bacia hidrográfica está presente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, englobando uma área de 361.350 km². Tem como principal rio o Rio Paraguai, que nasce na Chapada dos Parecis, no estado do Mato Grosso. Esse rio possui grande potencial para a navegação. A imagem destaca a bacia do Rio São Francisco, no território brasileiro, e seus principais afluentes de primeira ordem, das margens esquerda e margem direita, destacando também a sua localização no contexto do território brasileiro. Os processos erosivos. Nos últimos anos, tem-se reconhecido a necessidade de se incluir estratégias de controle de sedimentos dentro de projetos de gerenciamento de bacias hidrográficas. Isso porque as fontes de produção de sedimentos estão relacionadas com os tipos de processos erosivos que ocorrem em uma bacia hidrográfica. Assim, as informações
sobre as fontes de sedimentos transportados por um determinado rio são dados importantes para as estratégias de controle efetivo do aporte de sedimento dos corpos d'água e, portanto, para controlar e diminuir seu assoreamento. Os tipos de erosão que ocorrem em uma bacia hidrográfica são basicamente a erosão hídrica, a erosão fluvial, a erosão eólica e a remoção em massa. Os processos que compõem a dinâmica da produção de sedimentos em uma área hidrográfica estão o transporte e a deposição de sedimentos que poderão gerar o assoreamento dos corpos d'água e lagos. Esses processos possuem similaridades com o que ocorre em uma bacia urbana. Mas, além dos problemas de assoreamento dos corpos d'água, os problemas erosivos podem comprometer todo o ecossistema aquático e o meio ambiente do entorno. A figura, ela apresenta o exemplo de uma vossoroca. Destaca o primeiro estágio, que são as ravinas, e como o lençol freático foi atingido. Segundo Almeida e Filho, esse processo erosivo atinge grandes dimensões, gerando vários impactos ambientais na sua área de ação e na drenagem ajusante, tornando-se um complicador para o uso do solo nessas áreas. Formadas pelo aprofundamento das ravinas e interceptação do lençol freático, onde se pode observar grande complexibilidade de processos do meio físico, como a formação do peipe, a liquefação de areia, escorregamentos laterais, erosão superficial, devido à ação concomitante das águas superficiais e subsuperficiais. Assoreamentos de corpos d'água são em grande parte dos sedimentos transportados em bacias hidrográficas ocorre durante os eventos da chuva. Por isso, a avaliação temporal da concentração dos sedimentos deve ser realizada por meio de um programa de monitoramento capaz de coletar amostras durante os eventos de cheia. Entretanto, pode ocorrer diversas dificuldades ao se executar um programa de monitoramento. Por exemplo, um grande problema enfrentado em pequenas bacias urbanas é que os eventos ocorrem em poucas horas e em algumas vezes durante a noite, o que normalmente dificulta qualquer tipo de avaliação. Muitas vezes, tenta-se utilizar amostradores automáticos para facilitar a obtenção de amostras, mas algumas bacias hidrográficas possuem altas concentrações de resíduos sólidos e matéria orgânica, fazendo com que normalmente, os aparelhos sejam danificados ou simplesmente obstruídos. Como a imagem demonstra, os sedimentos podem ser definidos como fragmentos de rochas e de solo, desagregados que são transportados por um fluido. Além das partículas minerais, as partículas orgânicas transportadas por um determinado fluido também são denominadas de sedimentos. Em ambientes fluviais, encontram-se 3 tipos de sedimentos: grosseiros, finos e orgânicos. A proporção de cada um dependerá de vários fatores, como a geologia, o relevo, o uso do solo, o clima, a localização da calha fluvial e a ação antrópica de lançamento ou não de efluentes. Em geral, em regiões próximas às nascentes, a calha fluvial terá uma proporção grande de sedimentos grosseiros, compostos por fragmentos de rochas, enquanto que, nos trechos inferiores da bacia, é mais comum encontrar-se sedimentos originados da erosão do solo, que são compostos basicamente por partículas que variam de tamanho entre areia e argila. Um dos problemas físicos gerados pelos sedimentos é o assoreamento dos corpos de água, mas um dos fatores mais importantes nos estudos sedimentológicos é a existência de uma estreita relação entre a qualidade da água e os sedimentos fluviais. A simples presença dos sedimentos na água afeta as condições de potabilidade através do aumento da turbidez. Além desse aspecto, os sedimentos fluviais, que representam um potencial poluidor para a água devido à sua natureza geoquímica,
que possibilita a transferência de poluentes da bacia para a os poluentes da bacia vertente para a calha fluvial. Agora a gente vai ver a erosão pluvial. Os impactos ambientais no solo são enormes. A erosão pluvial deixa marcas que ficarão para sempre. Em alguns casos, o solo não consegue se recuperar e nada mais poderá ser plantado ali. Outro agravante é o assoreamento dos lagos e rios, o que contribui para a morte de dezenas de espécies de animais que viviam naquela região. O desequilíbrio da flora também pode acarretar enchentes e deslizamentos de terra, além de diminuir a área de plantio e de moradia. Vale ressaltar também que, à medida que a água da chuva acumula no solo, a ação da erosão também se intensifica. As alterações causadas no ecossistema terrestre. No caso da gestão das bacias urbanas, o desenvolvimento urbano, além das alterações causadas aos ecossistemas terrestres, traz profundas alterações ao ecossistema aquático. Entre as muitas ações antrópicas que poderão provocar desde pequenas alterações ou até mesmo a completa desagregação dos sistemas aquáticos estão a substituição da vegetação original por áreas impermeáveis. A concentração e o lançamento de grandes cargas de esgoto in natura e a adição de contaminantes químicos através das mais diversas fontes estão entre as alterações mais comuns nas bacias urbanas, conforme a gente pode observar na imagem, o lançamento de esgoto. As alterações antrópicas na bacia hidrográfica, principalmente a urbanização, geram alterações severas. O hidrograma ele demonstra que em parte explica os problemas das inundações urbanas atualmente enfrentados. A permeabilidade do solo é substituída por superfícies impermeáveis, tal como ruas, telhados, estacionamentos e calçadas, que acumulam pouca água, reduzem a infiltração da água no solo e aceleram o escoamento superficial em redes e canais de drenagem. Uma alta porcentagem de área impermeabilizada, onde os eventos de chuva tendem a ter um tempo de concentração menor e picos de vazão maior, se refletem em alterações. Assim, para que os efeitos da urbanização sejam minimizados, o gestor deverá procurar alternativas para equilibrar o sistema novamente. Entre as possibilidades encontradas para melhorar a infiltração das águas da chuva no solo reduzir o escoamento superficial estão a construção de pavimentos permeáveis ou semipermeáveis, a adoção do sistema conhecido como bairro ecológico. Em ambos os casos, vários experimentos e estudos foram realizados e os resultados foram tecnicamente muito bons. A cobrança pelo uso da água. A expectativa que apenas os órgãos governamentais seriam suficientes para gerenciar os recursos hídricos foi uma das principais falhas ocorridas nesse setor. Esse desempenho insatisfatório levou muitos países a repensarem suas estruturas organizacionais e buscarem uma maior eficiência com a aplicação de tarifas e o apoio com incentivos. De um modo geral, a tarifação e os incentivos procuram motivar os consumidores a adotarem práticas eficientes de uso da água, que pode ser maior ou menor de acordo com o valor relativo da água. Em muitas regiões do mundo, a subtarifação causou e ainda tem causado sérios problemas de abuso e desperdício com relação ao uso da água. Um exemplo disso é quando a região possui abundância de água de boa qualidade, o que a torna barata e, portanto, pode inviabilizar investimentos e projetos de monitoramento e de tarifação de alto custo. Entretanto, torna-se viável medir, monitorar e tarifar a água à medida que esta vai se tornando um recurso mais escasso.
Alguns autores defendem a possibilidade de ajuste de tarifas de acordo com a demanda. Para Howe, poder-se-ia adotar preços variáveis, aumentando as tarifas em períodos secos para forçar a redução do consumo. Ainda, o mesmo poderia ser empregado em horários diários de picos de consumo. Em uma forma indireta de cobrança para usuários de larga escala, segundo Winnipenny, que reproduz resultados similares, é a taxação através do volume de efluentes. Essa é uma forma interessante de incentivar as indústrias na busca por métodos e equipamentos que desperdicem ou utilizem uma menor quantidade de água. Por outro lado, um dos maiores consumidores de água é a irrigação para a agricultura. Entretanto, Esten, Becken e Turso, esses autores eles salientam que é o setor que menos pode pagar e acaba sendo subsidiado pelos governos. Como consequência, esses consumidores acabam sendo incentivados pelas baixas tarifas a consumir cada vez mais água durante o processo. Diante desse contexto, e para viabilizar um uso equilibrado e consciente da água, deve-se destacar as seguintes medidas para melhorar o gerenciamento dos recursos hídricos. As medidas para melhorar o gerenciamento dos recursos hídricos seria adotar-se valores diferentes para os usos urbanos e rurais, realizar estudos de realocação de água, implementar preços diferenciados para os usos industriais, criar tarifas diferenciadas para irrigação, buscar a conservação dos recursos hídricos, privatizar parte dos recursos e incentivar a participação dos usuários nos programas de descentralização. Observem essa imagem. Ao analisarmos, a gente observa que a água disponível está cada vez mais comprometida, e isso é alertado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A cada 1.000 litros utilizados, outros 10.000 são poluídos. Lembrando que a população mundial cresce a cada ano e consome cada vez mais água. Neste sentido, resta conservar, adotar medidas de controle e também de reutilização da água. Pois bem, chegamos ao final da nossa segunda aula. Na próxima unidade falaremos do controle das enchentes, então até a próxima!